galera, tudo bem? Aqui é o professor Samuel do Zenit Geografia, nessa nova série de vídeos curtinhos sobre dicas pontuais, sobre conteúdos pontuais, sem esgotar esses temas, mas gerando alguma reflexão sobre eles. Então a gente vai passear aqui na nossa velha TV geográfica, hoje sobre o tema de geopolítica da água. Então se está interessado nesse tema e em vários outros temas interessantes, já te inscreve no canal e deixa teu comentário aqui. Galera, o vídeo de hoje, ele começa com a seguinte pergunta: será que a água, ela pode ser alvo de guerras? Ela pode ser alvo de disputas? Será que alguém briga, entra em uma guerra por água? Será que a gente tem conflitos por causa da água? Então a gente vai responder um pouquinho dessa pergunta sem esgotar esse tema tão importante para a gente entender o mundo de hoje, tá? Então vamos lá passear na nossa velha TV geográfica. Geopolítica da água. Galera, esse tema de hoje, a gente vai ver que sim, a água é alvo de muitas disputas no mundo. Então a gente viu que desde 2010 a gente teve pelo menos 466 conflitos identificados por conta da questão da água. Então, se vocês observarem no mapa, aqui na nossa velha TV geográfica, a gente tem mais conflitos relativos à água em regiões onde a gente não tem tanta abundância de água. Então vai ser, né, diretamente proporcional. Quanto menos água, né, a gente vai ter mais conflitos relativos à água. Então, muitas vezes, pessoas que moram no Brasil, né, então um país que chove bastante, que tem bastante chuvas, né, que tem bastante rios caudalosos, né, rios perenes que não secam durante nenhuma época do ano, acabam não se preocupando tanto com esse recurso como se ele sempre estivesse ali, se ele sempre fosse estar ali. Porém, a gente sabe que essa questão da água, ela pode ser alvo de vários conflitos no mundo, como a gente observa nesse mapinha ali. Então, observe ali quantos pontinhos amarelos, né? Cada um deles representa um conflito que está relacionado com os nossos recursos hídricos. Galera, isso se dá por uma questão estrutural, né? A maior parte da água, ela é salgada, então 97,3% da água ela é salgada. Ou seja, uma água que a gente não pode utilizar para beber, a gente não pode utilizar para agricultura, a gente vai poder utilizar ela desde que salinizada. Portanto, a gente está a uma distância, né, capital de poder utilizar essa água. A gente vai precisar investir dinheiro no processo de dessalinização para poder utilizar essa água salgada. Ou seja, 97,3% do total da água do mundo, né, que é um mundo cheio de água, né, a gente olha, é um monte de oceano, mas 97,3% desse total de água não pode ser utilizado diretamente pela gente, a não ser com um processo de dessalinização. E daí ali 2,7% já é doce e adequada para o nosso uso. Só que dentro desses 2,7%, a maior parte está congelada. Está nas calotas polares, gelo das calotas polares. Ou seja, também não está imediatamente acessível para a gente, né? Também está um pouquinho distante, tem que trazer lá, né, dos polos, derreter. Daí 22,4% está onde? Subterrâneo. Restando aos rios e lagos, né, que é as águas que a gente usa mais diretamente para agricultura, para o consumo, né, doméstico, industrial e agrícola, entre lagos e rios, a gente vai ter ali em torno de 2%, né, então a gente tem ali 0,35% lagos e pântanos, né, daí rios 0,04%, então, na verdade, a gente tem pouquíssima água disponível para nossa utilização. Seria menos do que uma gota em uma garrafa PET, a proporção mais ou menos, tá? Do que estaria disponível para nossa utilização direta. Então, mostrando os dados, colocando nessa perspectiva, a gente já vê, mas é uma questão, né, um pouquinho complicada, uma questão um pouquinho sensível. É pouquíssima água está disponível para a gente, apesar de ter muita água no planeta Terra. E, de fato, isso vai ser alvo de vários conflitos, né? Não é à toa que os bolivianos ali escreveram na faixa "El agua es nuestra, carajo". Não sei se é uma forma amistosa, né, de reafirmar sua propriedade sobre a água, mas eu acho que eles estavam putos, né? Eu acho que eles estavam indignados. E esse episódio ocorreu na chamada Guerra da Água em Cochabamba. Então é bem interessante vocês pesquisarem mais sobre esse tema, que quando tentaram privatizar a água em Cochabamba, os povos, né, dessa cidade protestaram fortemente contra a privatização da água. Lembrando que grande parte das pessoas dessa cidade tinham uma origem étnica indígena, ou seja, enxergavam a água como um ente quase espiritual. Então essa vinculação dos povos indígenas com os recursos naturais vai fazer, né, com que a coisa pegue fogo, literalmente, em Cochabamba nos anos 2000 com a Guerra da Água, tá? Então, el agua es nuestra, carajo, né? Foi o lema deles ali em Cochabamba.
Galera, então são em vários lugares do mundo, são em vários pontos do mundo, como eu coloquei para vocês, são 466 conflitos hídricos no mundo, só que a gente vai destacar alguns, tá? A gente vai comentar sobre alguns. O conflito Israel-Palestina surge desde a partilha da Palestina em 1947, feita pela ONU, mas as coisas vão se intensificando e um agravante desse conflito histórico entre Israel e Palestina é o fato dos recursos hídricos. Se sabe, né, que o Oriente Médio é uma região de uma relativa aridez, né, algumas regiões mais, outras menos, mas de uma forma geral é uma região árida. E esse problema da aridez do Oriente Médio acaba se intensificando porque os poucos recursos hídricos que existem, eles vão ser altamente disputados. O Rio Jordão ele está ali fazendo fronteira, né, entre Israel e a Jordânia e vai ser disputado, né, pela Palestina, tá? Por Israel, Palestina nos territórios ali da Cisjordânia, por Israel, pela Jordânia e pela Síria. Então a gente vai ter ali vários países envolvidos nesse conflito. E o que acontece muitas vezes é Israel restringir o acesso dos povos palestinos às águas do Rio Jordão, né? Restringe esse acesso às águas do Rio Jordão e Israel, enquanto isso, está plantando no deserto, né? Então, plantar no deserto exige muita irrigação artificial. Eles estão restringindo muitas vezes aos palestinos, né? E eles estão utilizando basicamente toda a água do Rio Jordão. Então a gente tem uma disputa, né? Uma intensificação, né? As coisas ficam mais quentes, né? Nesse conflito entre Israel e Palestina por conta do acesso às águas do Rio Jordão, tá? Então Israel tem dominado grande parte desses recursos hídricos. E além disso, se vocês forem observar aqui no norte, tá? A gente vai ter aqui a gente tem nessa região aqui, ó, se forem observar onde eu estou colocando uma bolinha vermelha, essa é a região das chamadas Colinas de Golã. O que são as Colinas de Golã, galera? As Colinas de Golã são as regiões das nascentes do Rio Jordão. E a gente tem que entender o seguinte, é sempre um assunto extremamente sensível o controle das nascentes. Por quê? Porque para tu ter acesso às águas mais ajusante, ou seja, mais em direção à sua foz, tu precisa, né, ter um controle das nascentes para que nas nascentes, mais perto das nascentes, né, mais a montante, a água esteja fluindo livremente. Porque se, por exemplo, caso muito próximo de uma nascente se faça uma represa, a quantidade de água que vai acabar escoando mais a jusante, mais em direção à foz, vai ser muito menor. E no caso ali, né, os israelenses, né, eles querem ter acesso a toda essa água e não uma parcela. Por isso, né, a gente já tem essa ocupação de uma região que era historicamente síria, chamada Colinas de Golã, atualmente por Israel. Tá? Então, aqui temos, né, um exemplo de um plantio de Israel no deserto. É possível plantar no deserto? Sim. É possível plantar sem água? Não. Né? Então a gente depende dessa irrigação aí vinda em grande parte do Rio Jordão. Um rio altamente disputado. Por quê? A gente tem que entender que é um rio que tem uma importância relativa grande. Né? Então a importância talvez de um rio num lugar que chove bastante, tem um clima, uma alta pluviosidade, talvez não seja tão grande. Mas nesse ambiente que a gente enxerga aqui na nossa velha TV, a gente vai ter, né, uma importância relativa muito maior. No meio de um deserto, qualquer recurso hídrico ele passa a ser muito mais disputado e muito mais importante. Galera, o grande rio Nilo, né, dos maiores rios do mundo em termos de comprimento, um dos maiores rios do mundo em termos de vazão, ele vai ser um rio que historicamente, né, vai ser muito utilizado para a agricultura. Nas cheias e nas enchentes e vazantes do rio Nilo vai se utilizar aquelas planícies férteis, né, de inundação do rio Nilo para a agricultura. Se vê em vários filmes, né, do Egito Antigo essa utilização do rio Nilo para a agricultura. Só que o que acontece? O Egito não é o único país pelo qual a bacia hidrográfica do rio Nilo passa. E mais recentemente tem se construído, né, começou a se construir em 2011, a hidrelétrica de Renaissance, tá? A hidrelétrica seria do Renascimento a tradução, tá? Então essa represa, essa hidrelétrica do Renascimento na Etiópia, quando se concluir a sua construção, que está prevista para esse ano, para 2020, ela vai ser a maior hidrelétrica de todo o continente africano. Só que o fato que ela vai acabar retendo o fluxo dessas águas, ele é esperado pelos sudaneses, né, que vão pegar trechos do Nilo ali mais a jusante, e pelos egípcios como um grande problema.
Porque se eles vão acabar retendo a água graças a essa represa barra hidrelétrica, vai acabar chegando muito menos água para nós. Nós que utilizamos para agricultura, nós que utilizamos para abastecimento das nossas populações. Então, a construção dessa hidrelétrica que está prevista para a conclusão nesse ano, tem se tornado um grande problema, tem se tornado um grande entrave político entre os países. Os países têm brigado por conta dessa questão. E além disso, né, vamos colocar no lugar dos egípcios. Foram lá, o pessoal da Etiópia construiu uma hidrelétrica, beleza, né, tá vindo menos água. E daí os sudaneses estão fazendo vários canais de irrigação para abastecer as suas principais lavouras, ou seja, tá vindo menos água ainda. O que sobra de água que chega lá no Egito? Muito menos. Então a gente vê que o Egito ele tem sido muito prejudicado, né? Porque se a gente for pensar, essa porção da África Setentrional, do norte da África, é uma região que a gente tem uma aridez também significativa. E essa aridez acaba fazendo com que o Rio Nilo tenha uma importância relativa muito maior. Então, mais um estudo de caso aqui da geopolítica da água. O nosso último estudo de caso vai ser sobre o rio Mekong. O rio Mekong, ele nasce aonde? O rio Mekong ele vai nascer no Tibete, tá? Ele vai nascer lá naquela grande região da Cordilheira do Himalaia, a maior cordilheira do mundo, que vai ter a nascente de vários rios importantes que passam por toda essa região. De fato, o controle do Tibete, apesar de um movimento de libertação do Tibete por grande parte dos monges vinculados ao budismo tibetano, ser um movimento forte em termos de expressividade a nível global, a China nunca permitiria que o Tibete se tornasse um país independente. Por quê? Porque pensa que, como é uma região mais alta, a gente vai ter várias nascentes de vários rios importantes para a região. Por isso que a China nunca abriria a mão do Tibete, tá? Tibete que vai estar mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui, ó, que ficaria o Tibete, essa região que eu risquei de vermelho. Só que o que acontece? O rio Mekong é um rio importante, porque ele vai, além dele passar pela China, onde estão suas nascentes, ele vai passar pelo Laos, Tailândia e Camboja. Só que dentro do rio Mekong, a gente tem a proposta, né, da construção de várias represas hidrelétricas. A gente já tem ali, né, 5 represas construídas na China e a gente vai ter várias represas planejadas ou em construção no Laos, na Tailândia e no Camboja. Só que se tu já tem 5 represas, né, construídas na China e mais uma planejada para ser construída na China, vai chegar muito menos água para esses países que estão mais ajusante, esses países que estão mais em direção à desembocadura do rio. Então, a gente tem mais um problema geopolítico aqui, mais um problema que tem gerado, né, uma certa rusga entre os países, tem gerado um entrave geopolítico entre esses países. O controle da água, ele diz respeito a um controle de um bom desempenho na agricultura, ele diz respeito a uma questão de um bom desempenho energético, né, por conta da energia hidrelétrica, ele diz respeito a uma questão do abastecimento da população, de uma questão de economia de recursos. Então o controle da água é sim uma questão de geopolítica, o controle da água é sim uma questão que pode gerar problemas geopolíticos. Então essa charge ela ilustra um pouquinho a questão do rio Mekong, né? Então ali a gente vê o que seria um chinês, né, abrindo ali a torneirinha do rio Mekong, ele bebe tudo e sobra alguns pinguinhos ali pro pessoal do Laos, do Camboja e da Tailândia, tá? Então, essa foi a dica, aula de hoje. Fiquem ligados, se inscreva no canal e vamos lá. É isso aí, Zenit Geografia, mais uma vez.